tem que dividir. Tem um prêmio. A Paulina sempre traz prêmio, eu adoro. Sim. Então, vou passar a palavra para a Paulina. Acho que o importante é dizer o seguinte: a Paulina é aquela profissional que está no tráfego pago o tempo todo, está lá, mexendo o tempo todo nas plataformas, tem experiência, então é uma experiência muito mais profunda até de tráfego pago, particularmente que eu. E eu acho que ela vai trazer essa visão de quem está lá, trabalhando com isso na unha o tempo todo, sabe? Então, tenham atenção, ela vai dar dicas que talvez a gente não desse em aula. Então, é para isso que a gente vem, trazer com quem trabalha naquilo o tempo todo. Tem clientes relevantes aí na cidade, então isso mostra o trabalho dela e o respeito, como ela é respeitada nessa área. Então, é por isso que a gente está trazendo ela. Então, aproveitem, tirem tudo dela mesmo. Pergunta, aproveitem, porque não é sempre que vocês têm. E em outros locais ia estar pagando para a Paulina estar em casa. Exatamente. Então aproveitem. Paulina tem já Mercedes, tá? Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Não é minha primeira vez na FURB, já fui convidada em outras turmas também, então sempre fico muito feliz com o convite de poder passar esse conhecimento para vocês. Quando os profs me chamam, geralmente é para falar a parte prática, que às vezes não dá tempo de passar aqui dentro da sala de aula, né? Então, todo mundo aqui é da turma de marketing ou tem alguém de publicidade também? Publicidade também, então temos as duas galeras. Já ouvi falar que o pessoal de publicidade é mais extrovertido que o de marketing, é verdade, prof? Aqui só tem publicidade agora, né? Não tem ninguém de marketing? Ai, publicidade é mais legal. Tá, seguinte, Paulina, só desculpa te interromper. No final, a gente vai ter que fazer uma chamadinha, antes de você fazer o Kahoot, a gente vai ter que fazer uma chamadinha para ver se todo mundo que assinou tá aqui, né? E aí, até para você depois saber pro prêmio que vai rolar, porque eu já vi que teve gente que deu uma assinada e deu uma vazada, entendeu? Aí, mas a gente já foi aluno, a gente sabe como é que é. Então, sabe, que nem meus filhos que tentam me enganar. É a mesma coisa. Mas não, nunca. Nunca, mentira, tô brincando. Mas só para avisar que depois então tem que dar uma conferida. Hoje não é o dia que eu tenho um horário aqui e um horário em outra coisa. Mas, Vini, manda aí, tá, Paulina? Tá bom. Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, então tem alguns rostinhos conhecidos aqui. Meu nome é Paulina Costa, eu sou professora de marketing digital e trabalho nessa área desde 2013. Meu sonho de criança era ser professora. Minha mãe comprava para mim quadros, giz, eu chamava meus colegas da escola para fazer aula de reforço com eles, então eu me achava professora desde criança. E quando eu vim para Blumenau em 2012, eu ingressei na faculdade de letras porque eu queria dar aula de idiomas. Também sou apaixonada por idiomas, então eu falo inglês, falo espanhol, estou aprendendo alemão. E na minha cabeça, quando eu vim para cá, eu ia ensinar idioma para as pessoas. Mas, como eu não tinha uma experiência profissional lá com os meus 18, 19 anos, eu acabei tendo que ir para onde tinha vaga para eu trabalhar. E por sorte, me chamaram para trabalhar numa empresa onde me ensinaram o processo de um e-commerce. E aí eu comecei a descobrir o marketing digital. Eu era responsável por cadastrar todos os produtos no site, por cuidar das redes sociais, por escrever blog. Sempre fui fã de blog, até hoje eu defendo o blog, que algumas pessoas falam que já morreu. Mas aí eu comecei a descobrir o marketing e resolvi terminar a minha faculdade e fazer uma pós de marketing digital. Em 2016 eu fui trabalhar numa agência, onde eu aprendi muito mais coisas, assim, abriu um universo para mim, foi uma escola realmente. Eu sempre recomendo, para quem quer aprender processo de marketing, tem que trabalhar em agência para ver que é uma loucura. A gente fica meio assim, mas a gente aprende muito, é uma escola. Em 2019, abri uma empresa. Então, desde então, eu trabalho por conta própria e me especializei em tráfego pago. Antes disso, como eu falei, eu fazia outras coisas. Fazia rede social, fazia blog, mas resolvi focar no tráfego pago para me tornar especialista na área, tá? Então, tenho muito conhecimento para passar para vocês hoje. Façam perguntas, tá? Fiquem à vontade para que a gente tenha essa troca hoje. E não está passando.
atuo com consultoria e treinamento. Como falei, o meu foco é passar conhecimento. Não foi na área de idiomas, mas passo conhecimento na parte de marketing digital hoje. Vou passar de novo. Como o Vini falou, essas são algumas empresas que eu atendo. Então, em Santa Catarina, a Mercedes-Benz é exclusiva. Então, todos os anúncios que vocês virem de carros novos da Mercedes-Benz que eu fiz. Também atendo 10 lojas da BYD, que faz parte do grupo DBA. A Motos Construção também é uma empresa aqui de Blumenau. E nesses 13 anos de atuação, eu já tive mais de 160 negócios, onde eu consegui fazer projetos com eles. E já gerenciei mais de 150 milhões de reais em tráfego pago. Então, é muito milhão, é muito dinheiro. E uma coisa que pouca gente fala, né? O quanto que as coisas podem dar errado também, que não é isso que é vendido na internet, que é só você colocar dinheiro, que vai escolher o público, que vai começar a vender, que é só apertar botão. É um trabalho que exige tempo, exige dedicação e exige análise. Vocês são bons em números para fazer conta, para olhar relatório? É uma área que a gente precisa ser. Quando eu entrei no marketing, eu pensei que eu precisava ser criativa. Grande ilusão, né? É uma coisa que é um dos pontos do nosso trabalho. Eu quero. Bom, então para a gente começar, eu queria fazer uma pequena interação para vocês. Se vocês já tiveram aquela sensação de falar algo perto do celular e começar a aparecer anúncio, como se estivesse ouvindo. Alguém sabe explicar por que isso acontece? Quando a gente baixa qualquer rede social, nós precisamos aceitar os termos de uso. Alguém já leu esses termos? Não, né? O que será que está escrito lá? Por que eu uso uma rede social totalmente de graça? Leve minha alma embora, né? Eu só quero postar um story do meu café aqui, pelo menos assim. Mas, isso que acontece quando você fala que vai permitir a sua localização, que vai permitir a sua câmera, que vai permitir o seu microfone, significa que ele está te ouvindo. Então, para eu mandar um áudio no WhatsApp, no Instagram, eu preciso aceitar pela primeira vez que eu permito o meu microfone. Aquele microfone ele não desliga. Então, por isso que acontece. A gente fala, vontade de comer um bolo. E aí aparece anúncio de bolo pra gente. Isso é apenas uma das formas onde a gente consegue captar a atenção do nosso usuário, captar a intenção, na verdade, para depois usar essa intenção para fazer anúncio. Outros tipos de intenção que a gente pode captar, a localização, aonde ele vai. Eu consigo filtrar, por exemplo, uma pessoa que vai com frequência em restaurantes veganos, ou se aquela pessoa vai com mais frequência no fast food, pela localização dela, pelas pesquisas que a gente faz, pelos aplicativos que a gente acessa. Então, tudo isso que vocês acessam gratuitamente são usados para captar a atenção, entender o que vocês querem comprar futuramente, ou até para mostrar um tipo de conteúdo que você vai despertar o interesse e vai gerar essa demanda nova de algo que você nem imaginasse, tá? Que simples você fazendo. Bom, gente, vocês chegaram a ver algum outdoor hoje? A gente vê outdoor a todo momento, né? Mas, se eu perguntar para vocês, quantas pessoas viram esse outdoor hoje? Tem como medir exatamente quantas pessoas? Ou então, quantas delas que têm um perfil exatamente? Se eu tenho uma marca de biquíni, eu posso colocar um outdoor aqui em frente à FURB, mas não tem como eu falar que aquele biquíni só pode ser mostrado para mulheres de 25 a 50 anos. No outdoor não tem como. Quem passou, viu, né? Quantas pessoas compraram através daquele outdoor também não é possível dizer. E não quero dizer que o outdoor é uma mídia ruim, tá? A mídia offline ela tem muita força, ela deve ser utilizada assim em vários casos, mas ela pode se tornar muito cara em alguns segmentos, porque ela não permite um teste. Então, se eu faço um outdoor, coloco ele na rua, percebi que não atraiu o público, não tem como eu trocar o criativo de um dia para o outro. Eu vou precisar contratar uma nova colocação. No digital, isso é diferente. Então, o tráfego pago, ele vem com muita força justamente porque eu consigo escolher o meu público, aonde que ele mora, a idade, os interesses dele. Então, se ele gosta de fast food, se então ele tem uma alimentação saudável, se ele gosta de moda, se ele gosta de
de anime, de Star Wars, enfim, vocês conseguem pegar essa intenção dentro das plataformas. E aí, por favor, o tráfego pago, então, ele vai ter 3 pontos principais, 3 objetivos principais. Funil de marketing, eles já conhecem bem. Funil, trabalhamos funil aqui dentro do tráfego pago também. O primeiro ponto do funil é gerar visibilidade para o negócio. Não tem como alguém comprar da sua marca se ela não te conhece, ela nunca viu você por aí. Então, o tráfego pago ele vai entrar com essa visibilidade, eu posso fazer campanhas para diluir, para fazer com que a minha marca seja mais vista. Com isso, eu posso gerar um relacionamento com essas pessoas, levá-la para o meu Instagram, para ela me seguir, para ver um vídeo. Por isso que a produção de conteúdo no social media é muito importante também, não dá para fazer só tráfego pago. Seu Instagram tem que estar arrumado, suas redes sociais, seu site, conteúdo do site, que a gente vai levar uma galera para lá para interagir. Gerou esse relacionamento, essa interação, aí sim a gente vai para venda. E as campanhas de venda dentro do tráfego pago são as mais caras, porque como no funil, a pontinha ali das vendas é onde tem menos pessoas, que são as mais qualificadas e as mais caras. Por favor. E aí quando a gente chega para fazer um anúncio, com o que eu tenho que me preocupar? Primeira coisa, o criativo. O que vai ser a mídia, o material que o seu usuário vai ver? Tem algum designer aqui? Videomaker? Nós amamos vocês, eu acho que vocês são muito injustiçados. Porque é sempre assim, passa uma artezinha ali para o designer fazer, não é? É triste como se ele fosse fazer rapidão. Quer rápido, faz no chat GPT. Inclusive, gente, vamos falar rapidinho das artes feitas. Vamos falar? Posso falar? Gente, o que está acontecendo? Por favor, peçam para o sobrinho de novo fazerem as artes de vocês. Tá muito feio, tá horrível, tá aquele negócio que a pessoa fala, não preciso mais de designer, ele me cobra R$40 a peça, o chat GPT faz de graça. Sim, a gente viu que foi de graça que ele fez. Então, eu sempre chamo atenção para os nossos colegas videomakers e os designers, porque a gente tem que trabalhar em conjunto com eles. A orientação do que vai no criativo vem de gestão de tráfego. O designer, ele vai deixar aquilo bonito, né? Ele vai combinar as cores, ele vai combinar a fonte, mas o que vai estar escrito, a oferta, não pode ser definida pelo designer, ele é o criativo, ele não é o estratégico. Muitas vezes, ele não está envolvido na operação. E o que está acontecendo com a parte criativa? Eu pego a foto do produto, o preço, mando para o designer e é aquilo ali que ele vai ter para trabalhar. Não tem uma ação, algo que desperta o desejo, e é por isso que as pessoas falam que o tráfego pago não dá certo. Outra coisa também, as pessoas estão negligenciando os criativos a ponto de trocar uma vez por mês. E criativo tem que ser trocado com muita frequência. Fiz hoje, na quarta-feira já não funcionou, eu vou tirar aquilo, vou colocar na. É uma coisa muito dinâmica. Criativo é muito vivo. É ele que vai trazer a pessoa, é ele que vai ter o contato, né? Como se fosse o outdoor. Não importa quem colou, por que colou, é o que vai atrair. Aí depois do criativo, nós temos a segmentação, que é justamente a escolha do público. Quem é que vai ver o nosso anúncio? Que idade que ele tem, aonde que ele mora? Dá para fazer segmentação por bairros, você consegue fazer bem detalhado a sua segmentação. Ultimamente as plataformas de anúncio elas estão ficando um pouco ineficazes na segmentação muito específica. A gente não consegue fazer algo tão detalhado igual alguns anos atrás. Porém, ainda existe a segmentação. Você ainda consegue segmentar por interesses, por palavra-chave. Então, é muito importante você fazer a escolha do seu público. E também não é um público só. Vocês vão ver ali que a gente tem algumas fatias de público para ser trabalhado. Outra coisa que me dá dor de cabeça, a página de destino. Alguém já entrou num site ali que demorou a carregar e desistiu? Ou então aplicativo. Eu tenho muita raiva da Temo, porque ela me passa uns anúncios maravilhosos, uns vestidos super divos, baratinhos. Eu clico, tem que girar uma roleta, aí tem que abrir uma caixa. Gente, alguém já comprou na Temo? Isso é de verdade? Ou já comprou? Já caí no golpe, já. Chegou, pelo menos? Posso contar a minha experiência? Por favor. Vou contar uma experiência. Fica aqui que você aparece na live. Então, eu fui comprar, né? Eu também cliquei, e aí eu fui na roleta. E aí eu fui, só que daí eu tava, foi a primeira vez que fui morar sozinho, né? E aí eu comecei a colocar as coisas no carrinho e aí tinha que fazer um limite. De repente eu tava comprando 10 coisas. E elas chegaram, mas aí chegou o pote quebrado. Eu tinha comprado um monte de pote, mas até hoje eu uso os negócios de cozinha. Então funciona. Deu certo. Deu certo. Valeu a pena, mas a experiência de ter que ter uma quantidade foi ruim, não foi legal não. Mas
comprou? Vocês conseguiram Comprou, dinheiro? tiraram R$300. Olha, um bom ticket médio. Bom, então, brincadeiras à parte, eu trouxe o exemplo da Temo, porque é uma coisa que me incomoda em relação ao comportamento do usuário. Se eu vi ali uma blusinha rosa, cliquei no anúncio, eu quero poder ver as informações da blusinha rosa. Não posso ser direcionada para home ou para categoria. Ou, dependendo de como aqueles produtos estão posicionados, a descrição do produto, seu parcelamento, sua forma de entrega. A pessoa viu o produto, gostou do preço, vai comprar 15 dias para chegar. Poxa, e a sua tabela de frete? Não está condizente. E eu falo tudo isso para vocês porque já me aconteceu muitas vezes da pessoa mandar mensagem no WhatsApp e falar assim: Paulina, não está vendendo, mexe aí no anúncio para ver o que acontece. Como se fosse mais. Vem com o designer, faz uma arte bonita, dá um tchan. É como se fosse isso, tá? Só que não é tudo dentro da ferramenta. Tem todo esse universo, o mercado, a oferta, o produto, os 4 P's do marketing lá são levados em consideração, embora a gente quer estar no último P, mas a gente é envolvido nas outras áreas também. Tá? Então não é só ferramenta, a gente tem um universo de coisa para monitorar. Bom, aí agora eu quero a opinião de vocês sobre essa arte. Tá? Eu tenho aqui 2 carros. Um carro custa 135 mil e o outro 182 mil. Se passa esse criativo na tela de vocês, qual vai ser a reação? Vocês vão pular? Vocês vão ter interesse? Gostaria de ouvir. Vai pular? Ah, tá. Então o problema foi o preço. O carro está bonito. Tá. Mais algum impedimento? Então passa a outra. Não consegue ler, ok. Muita informação, né? Ó, aqui vocês não vão conseguir ler também, mas é aquele outro mesmo carro que estava custando 130 e poucos mil. Aqui está escrito assim: sedã híbrido com até 1.200 km de autonomia. Fica mais interessante? Fica, né? Pode passar o outro, por favor, também. Aqui, opa, esse carro é SUV 100% elétrico com teto solar. E no primeiro criativo, ele estava apenas como o nome do carro e o preço. Então isso é um problema, porque quem não conhece o carro não vai querer interagir. Agora, quando eu falo que o carro faz 1.200 km sem precisar recarregar, opa, essa é a maior dor de quem compra um carro híbrido ou um carro elétrico. E aí, por que o direcionamento vem de mim? Porque eu vou estudar o público, eu vou estudar as características do carro, do produto. Quando eu comecei a trabalhar com essa marca, eles me mandaram esses criativos, eu falei: ótimo para fundo de funil. Para quem já entrou no site, já segue a marca, já sabe o que é um King, o que é um Yuan, ok. Agora, para uma pessoa que não conhece a marca, vai ver aquele criativo, ela vai achar caro. Como a pessoa mencionou ali: um carro chinês por quase 200 mil? Não, compra outro. Então, a gente começa a pegar aquele produto e ver quais são as características que são diferenciais. Para quem que ele é usado, se é para família, se é para uma pessoa solteira, se é para uma pessoa que precisa economizar. Eles têm carros que são muito vendidos para motorista de aplicativo. Então, eu tenho uma campanha que eu consigo segmentar o motorista de aplicativo e aquele carro só vai para ele. Eu quero famílias que têm filhos. Aí eu consigo segmentar pessoas que têm interesse em maternidade, que têm filhos em escolas particulares. Vou mostrar um carro maior. Para quem gosta de viajar, então quem tem um porta-mala maior, ou então quem gosta de fazer trilha, né, um carro mais potente, uma 4x4. Tudo isso é responsabilidade de quem vai fazer o anúncio. Tá? Essa visão do que o cliente quer parte da gente. Só uma pesquisa da Nielsen aqui, né, que mostra que 75% das pessoas expostas afirmam que as propagandas aumentam a percepção de compra de um produto. E a gente sabe que a gente é incentivado a todo momento, né? Aqui comprou R$300 na Temo. Eu já fiz uma compra absurda de vinho, porque a wine, vinho na verdade. Se você comprar mais uma garrafa, você ganha um abridor. Mais 3, você ganha frete grátis. Eu pensei: meu Deus, 1.200 em vinho? Meu marido vai me matar. Mas é percepção. O criativo chamou, é que nem vitrine. Já aconteceu de vocês passarem numa loja, ver uma peça bonitinha, barata, entrou, não levou aquela peça, levou uma mais cara. Mas foi a isca mais barata que atraiu. Então a gente é enganado a todo tempo, né? A gente é feito de trouxa. E vamos fazer os outros também. Bom, o que vocês acham dessa arte, gente?
falei da inteligência artificial, que eu não aguento mais? Essa inteligência artificial ela está sendo aplicada dentro do Meta Ads, do Google Ads, do Pinterest, em todas as plataformas. Então, isso daqui era um anúncio, fundo de funil, e a cliente me mandou essa daqui, tá? Era para mostrar o produto e o preço mesmo. Só que o Meta, ele criou essa aqui, que parece que a noiva está sendo possuída, sabe? Gente, os anúncios de IA que eles fazem aqui para mim é péssimo. Às vezes eles colocam a mão com uma aliança passando com 2 dedos. Péssimo. E é péssimo porque, tá vendo aquela caixinha ali de Image Suggestions? Então, ela vem selecionada na maioria dos casos. Se eu não desativo, vai rodar tudo que ele sugeriu para mim. No ano passado, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, falou que ele ia acabar com o gestor de tráfego pago. Que o empresário só precisava colocar o dinheiro, um criativo de referência e ele ia criar o resto. Eu estou bem esperançosa que a minha profissão vai ser mantida por um bom tempo, porque imagina ele conseguir fazer um público de qualidade, um criativo de qualidade para todos os anunciantes. Essa atenção, esse cuidado com a comunicação, ela precisa continuar existindo. É claro que a inteligência artificial está aí para nos ajudar, mas o cérebro continua sendo a gente, né? Pode passar, por favor. Essa daqui é uma cliente minha que vende móveis, e aí a gente gera contexto também para os criativos. Eu adoro essa marca, tá? É a Tadar, uma marca que fica em Gaspar. Acho que tu conhece a Júlia que trabalha lá. Maravilhosa. Eles fazem um trabalho fantástico de criação de conteúdo e criação de conteúdo em massa mesmo. Eles não têm preguiça de testar, de fazer vídeo. E aqui, ó, por exemplo, chegou a reposição de móveis para disco de vinil. Onde é que eu usei esse criativo? O produto do disco de vinil estava sem estoque por um tempo. Eu consigo fazer uma segmentação de público para pegar todo mundo que viu aquele produto durante o tempo que ele estava fora e falar para ele que chegou. Então, olha só, a pessoa olhou, chegou para ela falando que voltou o produto, ela falou, nossa, realmente, eu estava pensando nisso, eu olhei isso. É como se estivesse lendo a mente da pessoa. Todo comportamento é monitorado. Frete grátis, quando a gente percebe que um produto está sendo muito abandonado no carrinho, pode ser um fator de que a pessoa achou o frete muito caro e deixou de comprar por isso. Então, às vezes, fazer um frete grátis, um frete único, pode ser um incentivo de repescar aquela pessoa. E aqui, uma campanha de meio de funil. Já pensou em ter um baú de madeira em casa que levava para o blog? Então, aqui eu não estava vendendo diretamente, mas estava dando dicas de decoração com um baú de madeira, criando essa demanda. Essa arte aqui, ela sempre gera controvérsias. O que vocês acham dessa página de destino? E eles vendem milhões, sabe? Tu estava na palestra com você. Mas eles vendem milhões? Milhões. Para quem vocês acham que é esse tipo de material? Lembra que eu falei de sair da bolha? Não é porque eu gosto de azul, todo mundo gosta. Mostra o outro, Vini, só pra gente comparar. Esse vocês acham mais bonito? Aqui todo mundo compraria. Um vestidinho aqui custa R$6.000. Mas esse é mais bonito, né? Volta pro outro, Vini, por favor. Eu sempre uso um exemplo quando eu estava na pós-graduação e eu tive uma matéria de branding e a professora estava explicando do comportamento da classe C e da classe A. E o público da classe C, que é quem compra aqui nesse site, é um público que quando ele cresceu, ele tinha certas limitações financeiras, certos tipos de escassez. Então, não podia vestir o que ele queria, comprar o que ele queria, comer o que ele queria. Quando ele chega na fase adulta, ele se desperta e fala, não, eu posso comprar parceladinho, cabe, né? Então, para esse tipo de comunicação, a gente precisa de muitas cores, de muitas vantagens, de muitas ofertas, letras garrafais. Se for um atendimento físico, música alta. Eu sempre falo o exemplo da Rua 15, no fim de semana pós-pagamento, é sempre uma música sertaneja. Às vezes tem um Homem-Aranha dançando com uma flecha assim na frente. Isso, ele estava com karaokê. Eu acho maravilhoso. Mas quem é que ele vai atrair para dentro da loja dele? Tá? Então o barulho, ele está comunicando aqui também. Agora, no outro, quando a gente vai para uma classe mais alta, a comunicação com cores mais claras, mais sutis, vocês podem ver que não tem preço. O preço pouco importa.
importa, porque que ela está pensando ali na versatilidade, que a roupa desamassa fácil, ela não vai precisar passar. Então, eu preciso entender também essa questão do meu público, como o Vini falou ali, de sair da caixa, né? Isso acontece porque eu fico muito presa para mim. Eu não gosto de coisa poluída, eu não gosto de muita informação, eu quero algo mais clean. Só que se todo mundo fizer o clean, será que eu vou conseguir comunicar com aquela pessoa que vai comprar? O botão aqui já é shop now, né? Não é comprar agora. Então, tudo isso é intencional. Então, eu também, não sou eu que cadastro o produto no site, cadastro o banner, mas eu vou olhar para isso, como os produtos foram cadastrados e qual que é a impressão que a pessoa tem na hora que ela entra no meu site. Perguntas até aqui? Bom, outro exemplo que eu trouxe aqui, também parece ser um pouco poluído, né, mas é a Beleza na Web, que é campeã em gatilho mental. Já tiveram gatilho mental aqui? Acredito que sim, né? Um dos primeiros. Então, o primeiro gatilho mental que eles têm aqui, ancoragem de preço. Acredito que muitos de vocês já foram iludidos também. Nossa, mas custava 820, agora custa 360. Estou em super vantagem, vou economizar. No mercado eles fazem muito isso, certo? Eu trabalho há muitos anos com e-commerce. Quando a gente cadastra um produto no lançamento, a gente já coloca um preço dele e um preço para ter uma comparação. Isso é um gatilho mental dos mais antigos que existe. Quando eu vou mostrar uma proposta de trabalho, eu nunca mostro um preço só. Ou vou mostrar o preço à vista e parcelado, ou eu vou mostrar um produto X e um Y, um produto mais caro e um mais barato, para que a pessoa possa comparar. Se eu passo um preço só, ela não tem referência. Um grande exemplo disso, McDonald's e Burger King. Vocês já viram que quando um abre, o outro vai lá pertinho também? Porque se tem só um McDonald's ali, a pessoa pensa, será que eu como um lanche? Sim ou não? Tem os dois, ela pensa, qual lanche eu vou comer? Então, ter duas opções, de preço, de produto, tende a aumentar o consumo, né? Como o marketing está em todo lugar. Aí aqui também temos um gatilho de urgência, que vai acabar a promoção em 8 minutos. Às vezes isso é verdade, às vezes não, a Shein não suporta mais, porque toda hora vai acabar aquela promoção dos R$1.000. Mas a gente sabe que às vezes os gatilhos são enganosos. Porém, quando a pessoa está no impulso, ela não quer perder, ela valoriza mais, né? Outro exemplo de página de destino. Essa é uma loja que eu já atendi, eu fiz um projeto quando ela lançou na pandemia, de camisetas femininas. Aqui a questão é que uma camiseta, ela custava R$89 se você comprar uma só. E a grande campanha que a gente comunica no tráfego pago são os combos, que a pessoa pode comprar 2, 3 ou 4 por 200 que ela vai economizar. Então, se ela compra 4, cada blusinha sai por R$50. Ou seja, né, quando a gente começa a fazer gestão de tráfego, nós temos que olhar para algumas séries de métricas, não sei se vocês já aprenderam, que é o CAC, o ROAS, o LTV, ticket médio. Então, o ticket médio ele é uma das nossas estratégias para fazer com que aquela pessoa que está comprando compre mais. Imagina que o meu CAC, o meu custo por aquisição de cliente, seja R$15. Eu gastei R$15 para trazer uma compradora aqui na loja. Aí eu tive uma compradora que comprou R$90 e uma que comprou 200. Eu vou ter mais lucratividade naquela que comprou 200, com o mesmo CAC. E aí, às vezes, a pessoa não está tendo um bom retorno sobre o investimento porque ela está insistindo na oferta errada. A definição da oferta é um grande diferencial para a lucratividade do negócio. Tá? Então, isso daqui é uma estratégia que todo e-commerce precisa ter. E aí também tem um estudo que fala que para uma pessoa ter lembrança da marca, ela precisa ser impactada em média 7 vezes. E aí eu vou ver gerenciador de anúncios em várias empresas que eu faço consultoria, o anúncio está aparecendo 2 vezes para o mesmo usuário e o cliente está achando que já está demais, porque, nossa, vai ficar incomodando a pessoa, a gente já falou isso. Até mesmo nas redes sociais. As pessoas, elas tendem a se sentir mais confortável com aquilo que elas já esperam, já conhecem. Eu tenho um grande problema que eu não consigo ver série nova. Quando eu vou abrir ali um streamer para ver Friends ou Modern Family, que eu já assisti umas 8 vezes, porque eu não quero nada novo, eu fico nervosa vendo uma série nova. Esses dias meu marido colocou White Lotus, que é uma série maravilhosa, diva. Porém, eu ficava nervosa, porque eu falava, meu Deus, eu preciso ver o resto. Então, o meu cérebro não gosta disso.
Um grande exemplo, Chaves, não sei se vocês assistiram quando vocês eram criança, mas esses desenhos, essas séries, Chaves, Pica-Pau, né, que não são desenhos da minha época. Hannah Montana, sim. Era sempre a mesma coisa, lá do Chaves, né? O Chaves queria um sanduíche de presunto, o seu Madruga não pagava aluguel, o Kiko queria uma bola quadrada, era sempre o mesmo discurso, repetido todos os dias, a gente estava lá. Acho que só mudou uma vez que eles foram para Acapulco, que foi o auge, né? Nossa, chegar da escola e ver que estava passando Chaves em Acapulco era o auge da minha época. Então, o nosso cérebro ele vai se familiarizando com aquilo que é repetido. E um grande exemplo dos maiores produtores de conteúdo no Instagram, no TikTok, vocês podem ver que eles têm um formato de quadro. Às vezes é de react, que eles estão sempre fazendo react. Tem aqueles que ficam testando os caras casados, sempre aparece pra mim. Ou então as cunhadas da cadeia que vão levar marmita para os maridos. Teve risada, então teve identificação, amém. Mas pode ver, os maiores influenciadores, eles têm um perfil, eles repetem. Então, a repetição ela não é um problema, ela é necessária para fortalecer a sua comunicação. Tudo bem. É o próximo. Ótimo. Pontos de atenção quando nós vamos trabalhar com o tráfego pago, certo? Primeira coisa é esse planejamento. Então, algumas empresas elas vão preferir fazer o planejamento de forma trimestral, outras de forma mensal. Hoje, para os meus clientes, eu faço um planejamento macro mensal de 30 dias e ele é revisado a cada 7 dias com reuniões curtas, de 20 minutos. Porque nessa reunião com o meu cliente, eu vou falar para ele tudo o que eu fiz, o resultado que gerou, ele me passa o feedback e a gente define juntos os próximos passos. Eu sempre falo nas minhas aulas, né? Tudo que é definido é enviado por e-mail. Meu sonho de princesa é que o WhatsApp caia e nunca mais volte. Porque eu odeio que tudo se tornou importante no WhatsApp. Porque uma coisa que vai gatilho é o barulhinho do WhatsApp. Eu silencio tudo. Às vezes meu marido chega em casa e o celular dele não está no silencioso. Desliga essa porcaria, porque eu não gosto do barulho do WhatsApp. Mas por quê? Porque as informações se perdem. Como tudo é importante no WhatsApp, obrigada. Às vezes a gente mistura um assunto não relevante com um assunto importante, manda uma informação importante por áudio e aquilo se perde. Então, o nosso trabalho, principalmente para quem for para a parte estratégica, ele não é algo concreto, que eu consigo ver o que está sendo feito. Então, sei lá, eu pedi uma pizza de calabresa. Chegou a pizza de calabresa, eu não posso ligar na pizzaria e falar, não, mas não era isso que eu pedi, eu queria de frango. Não, é uma coisa visível. O nosso trabalho não. Tá? Então, se você não coloca esse alinhamento frequente, essa construção de relacionamento com as empresas que vocês atendem, até mesmo para quem vai trabalhar em setores internos, vocês podem ter muitos ruídos na comunicação. O marketing não deu resultado. Então, a gente tem que ser organizado. Da nossa classe, eu vejo que os designers eles são muito bem elogiados por causa da organização, porque o designer documenta tudo, né? Então, eu acho que desde a faculdade eles já vão aprendendo isso, a importância de documentar. O pessoal do marketing, da comunicação, também precisa aprender isso. Aí a gente vai discutir o público, como eu já falei para vocês, já dei alguns exemplos, os criativos, experiência no atendimento, que agora parece que cada vez está ficando pior. Eu não consigo entender. Tem uma padaria que eu não vou falar o nome, que eu deixei de ir por causa da dona que fica no caixa. Gente. Total. Meu Deus, total. É uma padaria maravilhosa, mas a mulher só tem e fala assim, aproxima aqui. Nossa, desculpa, não vou aproximar. Mas o atendimento, ele é a alma do que vai chegar, porque o marketing ele não vende. Às vezes a pessoa fala, não está vendendo por causa do gestor de tráfego. É um dos fatores, o marketing ele vai gerar demanda, mas se fosse assim, quem deveria ganhar a comissão é o marketing, não o comercial, não o vendedor. Então, a pessoa que fala, o lead não me respondeu, me chamou e não respondeu. Liga, manda mensagem. Uma das minhas melhores vendedoras de carro, ela falou que só desiste do lead depois de ligar 15 vezes para ele, ou se ele bloquear ela. Porque ela falou, ele preencheu o formulário, ele falou qual carro ele tem, qual que ele quer comprar, ele vai atender sim, é a que mais vende.
Então, se ela ligasse só 14 vezes, ela não seria a melhor vendedora. Tá? Então, a gente tem que ter uma resistência, e não é só um atendimento insistente, ele tem que ser um atendimento consultivo, acolher o cliente, porque quando a gente está comprando, a grande pegada é você saber ler a emoção daquela pessoa. Ela está te procurando por quê? Seu produto resolve o quê? Ela está comprando algo para presentear? É porque ela está feliz? É porque ela está desesperada que as vendas não estão acontecendo? É porque ela quer transformar o corpo dela? Geralmente, os maiores motivos de compra, as redes sociais, elas vão levando uma tendência, né? Religião, que incentiva muito a criação de conteúdo ali, vai criando comunidade. Estética, relacionamento e mentalidade, é o que vai gerando a comunicação. Então, às vezes eu faço uma atividade física, me conecto com o público X, eu falo de Deus, me conecto com o público Y. Então, isso vai sempre aproximando as pessoas. A experiência no site, também já mencionei para vocês, o monitoramento e análise de métricas, que vocês fizeram uma carinha assim quando eu falei de gostar de números, mas é aqui que eu mostro a efetividade do meu trabalho. É como se a gente estivesse fazendo um projeto verão. Eu quero perder 5 quilos até o Natal. Isso é um objetivo. No marketing aqui a gente também tem um objetivo. Eu quero mais vendas, quero mais contatos. Tem um objetivo, eu parto para a ação. Lá na academia, eu vou correr todo dia, vou fazer musculação. Aqui no marketing, se eu quero aumentar as vendas, exemplo que a minha ação vai ser tráfego pago. No final, na academia, eu vou ter que subir na balança, né? Para saber se eu conseguir eliminar aqueles 5 quilos. Então, nossa rotina de trabalho é olhar para esses números. Os números sempre vão dizer para onde a estratégia está indo. E não tem problema nenhum a estratégia dar errado, tá? Eu vou mostrar ali uma estratégia que deu errado várias vezes. Essa aqui deu errado. Tá. Eu acho que vai. Eu sou lenta. Isso daqui, sobre análise de métricas, tá? Adoro planilha porque ela faz um comparativo bem interessante e fácil do cliente visualizar. Existem relatórios como a Reportei, tem o Dashboard também, para quem é social media usa muito. Ele faz um relatório super bonito, mas quando eu trabalhava em agência, os gestores eles reclamavam que não ficava fácil de entender. Eles sempre me ligavam e falavam, o que significa isso? O que significa aquilo? Então, às vezes eu faço aquele relatório lá só para deixar engavetado, mas o que a gente olha toda semana é isso. Então, isso daqui é uma empresa que eu comecei a atuar com eles aqui em junho, né? Então eles estavam muito insatisfeitos com o resultado. Isso daqui era a quantidade de produtos que eram vendidos no digital. Então, daqui para frente, vocês podem ver que a linha verde ela começou a subir, que é a participação dos produtos vendidos pelo digital. Hoje, a gente já vende mais de 100 produtos pelo digital, né? Então, o que a gente fez para que isso fosse possível? Isso daqui é parte da evolução que eu fiz dentro desse projeto, tá? Vou virar para cá só para poder acompanhar tudo. A primeira coisa foi o refinamento da segmentação. Como eles vendiam produtos muito específicos, lembra que eu falei? Tinha motorista de Uber, tinha família e tal, era tudo trabalhado numa campanha só. Então, o motorista de Uber vendia todos os produtos, aquele carro mais caro era mostrado para qualquer tipo de público, e aí quando eu mostro para todo mundo, eu acabo me comunicando com ninguém, por isso deu errado. Aí a gente fez também a evolução do projeto estratégico com a definição das categorias, de públicos, de criativos, todas as variações que eu precisava testar. Trouxemos a integração do marketing com o time comercial. Os vendedores participam das reuniões, o time de CRM participa das reuniões. Ou quando essas pessoas não bate a agenda, não conseguem participar, eles pelo menos passam o feedback para os responsáveis que vão estar presentes ali comigo. Porque como eu falei, tudo bem, essa estratégia inicial deu errado, mas eu preciso ajustar ela com bastante frequência. Eu sozinho não consigo fazer esse ajuste porque para mim acaba ali nos números. Agora o vendedor, a loja virtual, a pessoa que está cuidando dos pedidos, tem essa sensibilidade melhor que eu não tenho, por isso que tem que ser um trabalho em equipe. E às vezes os vendedores não gostam do pessoal do marketing, já aconteceu em alguns lugares, chegou um menino do marketing.
Riram lá atrás, eu acho que gerou identificação de novo, amo. Alguém quer compartilhar? Pode falar o nome da empresa? Brincadeira, mas acontece, porque eles falam, está trazendo cliente ruim, o cliente não está convertendo. Mas a gente tem que andar junto, um completa o outro. Da mesma coisa que o designer e o videomaker é meu melhor amigo, o pessoal do eu tenho que ser melhor amiga do pessoal do comercial. A gente tem que estar todo mundo junto para que aquele barco vá para frente. Aí fizemos também campanhas institucionais e campanhas nas outras etapas do funil, porque eles trabalhavam só campanha de venda, só campanha de fundo de funil. Então era muito caro, era um retorno que demorava a acontecer, atingia poucas pessoas. E aí a gente começou a fazer a qualificação e eficiência dos nossos leads, tá? Foi um processo que a gente conseguiu ajustar até rápido mesmo. Hã? É o meu vídeo, né? Dá pra ser planilha. Bom, outra planilha também que eu gosto de fazer para o cliente é uma planilha semanal. Então ali eu vou colocando os principais indicadores, tá? Vocês podem ver aqui de um e-commerce, tá? O outro era de captação de lead para uma loja física e esse daqui é para uma loja virtual. Eu comecei a fazer as ações aqui, ó, nessa segunda semana, quando a gente entrou, eu levei um diagnóstico, mostrei todos os concorrentes que eles estavam fazendo, as ações, e vejam só como aconteceu a evolução, tá? Aqui na primeira semana, a gente teve 183 mil impressões, então os anúncios apareceram mais de 180 mil vezes. Nós investimos R$ 1.890 para fazer 4 vendas, que gerou R$ 3.280. Vocês acham que valeu a pena o investimento de quase 2 mil para vender 3 e pouco? Por que não tá bom? O ROAS aqui, ó, o ROAS foi péssimo, tá? Aí na segunda semana foi um pouquinho melhor as vendas, mas não foi aquilo, né? Na terceira semana, que foi quando o nosso anúncio já começou, investimos 1.100 e vendeu 7.000, melhorou. Na quarta semana, investimos, meu Deus, me perdi aqui. 360. Isso, e vendemos 12 mil. 10 pedidos, né? Então investimos 360 e vendemos 12 mil. O ROAS já foi para mais de 3.000%. A média do mês não ficou boa, porque as 2 primeiras semanas foram muito ruins. Mas daqui para cá só melhorou. Pode ficar perguntando. Qual foi a estratégia que fez diferença a partir da terceira semana que estava lá no caso? Porque na primeira e na segunda não estava ainda. O que fez diferente ali para a terceira semana? Excelente pergunta. Para te responder isso, eu vou te perguntar uma outra coisa. Presta atenção aqui na impressão. Tá vendo que a impressão aqui foi de 183 mil? Aqui a impressão foi de 4 mil. Tá vendo como caiu? Segmentei e tinha campanha de fundo de funil aqui. Porque a segmentação estava aberta, inclusive era um produto de moda feminina, estava sendo mostrado para homens também, para regiões que não compravam. E eles estavam usando campanha de reconhecimento de marca. Não tinha nenhuma campanha para venda. Então, por isso, a dona do e-commerce, ela ficou preocupada quando a impressão caiu. Mas a gente tem que olhar todos os indicadores. Por isso que eu não posso olhar um indicador só. Aqui realmente foi ruim. Se eu olhasse aqui, poxa, R$ 24 mil, foi até bom. Mas a campanha segmentada, várias campanhas, que era uma campanha só que estava rodando, e a estratégia de funil. Então tinha campanha de reconhecimento, campanha de meio de funil para levar para o blog, para as redes sociais, e a campanha com foco em vendas. A campanha que eu fiz aqui foi a campanha de Google Shopping. Vocês já compraram algo pelo Google Shopping? Vou colocar ali, sei lá, sapato branco. Vão aparecer lá em cima a foto e o preço do produto. Essa é uma das campanhas que a gente mais usa em loja virtual. Não tinha. Eles investiam muito por mês e não tinham campanha de venda. Então, esse foi o principal ajuste que a gente fez. Então, para a gente sair das análises, eu só quero fazer uma comparação com vocês com o botãozinho turbinar. Acredito que vocês já viram esse botão no Instagram, certo? Postei algo na minha conta comercial, ele me sugere turbinar. Alguém já usou? Já? Gostaram do resultado? Quem testou? Trouxe o quê? Visualização, seguidor? Contatos. Ótimo, legal. A gente tem essas duas opções, tá? Eu não vou falar que o botão turbinar é
é ruim, porque ele serve para quem tem investimento pequeno, quer contatos ali mais rápido, tudo bem utilizar. Para quem quer atrair seguidores ou visualização no perfil, tudo bem. Porém, ele não é tão completo quanto o gerenciador de anúncios. O gerenciador de anúncios ele é muito difícil de usar. Não é que ele é difícil, mas ele tem muita coisinha para você se preocupar, certo? E aí, se existisse só o gerenciador de anúncios, o Meta ia ganhar menos dinheiro, porque ia ter menos gente anunciando. Então, aqui o gerenciador de anúncios é recomendado para fazer rotação de anúncios, para testar vários criativos sem comprometer a verba, para fazer públicos inteligentes, variedade de objetivos e também uma análise bem refinada que o botão turbinar não entrega. Então, de novo, não é um dos maiores problemas, mas se o seu investimento for maior e você tiver uma estratégia mais robusta, nós vamos ter que ir para o gerenciador. O Vini usou, né, Vini? Você sabe alguma coisa? Isso é. Mudou bastante. Uns exemplos legais de público aqui. Você estava na palestra, como eu falei sobre esse daqui. Foi um desafio bem legal que eu tive em 2023. Essa empresa de São Paulo, ela faz móveis e projetos para quarto de bebê. Um projeto dessa marca custa em torno de R$140 mil, o quarto do bebê. Então, quando eu comecei a fazer o briefing com a empresa, eu tive um certo medo, porque eu pensei, como é que eu vou alcançar essas pessoas? Quanto custa a casa dela se o quartinho custa 140 mil? Quantos carros ela tem na garagem? E a reclamação dessa pessoa que me contratou era que estava vindo muita gente sem o perfil chamar eles no site. E qual que era o problema? Eles estavam ali com uma segmentação voltada para gravidez, decoração e maternidade, que friamente faz sentido, né? Só que quando eu vou para esse público lá dentro do Instagram, tem, essa galera toda aqui que gosta disso. Isso aqui é a pessoa que vai ter dinheiro para comprar. É um público muito pequeno, né? Quanto mais alto for o valor, menos pessoas vão comprar. Então, o que o Instagram fazia? Ele entregava para onde tinha mais interação. As pessoas achavam bonito, chegavam no WhatsApp, não tinha dinheiro para comprar, era aquele perfil que ele identificou. Então, eu falei, não, a gente vai ter que fazer uma segmentação que não envolva esse comportamento. Aí, o primeiro comportamento que eu trouxe aqui foi para os arquitetos. Porque, conversando com clientes, eles me falaram que o arquiteto é um grande influenciador na compra. Então, eu fiz aqui um público só de profissões. Tá vendo? Arquiteta, design de interiores, criativos. Eles tinham uma arte só, que era um videozinho mostrando o quarto pronto. Eu sugeri em torno de 3 a 6 criativos para cada público, tá? E aí eu sempre coloco, varia entre vídeos curtos, carrosséis e imagem estática. As pessoas estão colocando na cabeça que é o vídeo que performa mais, porém não é assim para todo tipo de negócio. Gosto muito do vídeo, ele é necessário, mas testem outros formatos, tá? Então esse foi o que eu fiz para os arquitetos. Eu fiz um também para profissões, aí eu comecei a filtrar os bairros que aquelas pessoas moravam e comecei a colocar também as profissões. Então um médico que morava no bairro X ia começar a ver o meu anúncio. Porque é mais fácil eu achar uma médica grávida aqui, ou o marido de uma médica grávida que vai estar aqui, do que achar uma grávida com dinheiro naquele público que eles estavam usando. Tá? Então, percebam que eu também sugeri outros criativos. Eu fiz um também que deu muito certo, eu acho que esse daqui foi o melhor, que foi para marcas de consumo. Estudo de persona, a gente não estuda o que a pessoa assiste, o que ela ouve, que vinho que ela bebe. Hoje, se eu estivesse fazendo esse público de novo, eu ia tirar algumas marcas. Por exemplo, a Louis Vuitton, a Prada. São marcas que são, sim, caras, mas tem muito fã da marca ali seguindo a página. Então, quando eu tenho esse tipo de desafio, eu vou lá no ChatGPT e pergunto marcas caras que não são populares. Porque daí vai ser realmente restrito para aquele público mais selecionado. Tá? E deu muito certo. Dentro de 3 meses, nós conseguimos qualificar o público que chegava e o cliente já estava bem satisfeito com as pessoas que estavam chegando até ali. Alguma dúvida em relação aos públicos? Vamos seguir então. Isso daqui é uma tela do MetaAds, caso alguém não tenha mexido ainda, né? Acredito que a maioria não tenha contato. Quando vocês forem pegar qualquer plataforma de tráfego pago, o primeiro passo vai ser definir o objetivo. Então, isso daqui já está desenhado no funil. Então, esse aqui é o topo do funil e vai descendo até o fundo do funil.
Aqui eu tenho as campanhas mais baratas. Se você quer só aparecer, essa campanha é recomendada. Se eu quero gerar tráfego para o meu blog, para o meu site, levar para o meu Instagram, eu tenho essa campanha aqui. Engajamento, posso fazer engajamento para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, levar para o WhatsApp. Não é uma campanha que eu uso muito de levar para o WhatsApp, mas algumas empresas gostam de trabalhar, então é feito aqui. Captação de leads, essa para imobiliária, para venda de carro, venda de serviços mais caros, é muito bacana porque você consegue colocar as perguntas, por exemplo, qual que é a profissão dela. Se eu preciso vender algo só para empresários, eu posso pedir o CNPJ, eu posso perguntar quanto eles investem. Para imobiliário, eu pergunto qual que é o valor da entrada que ele tem disponível, porque ele vai preencher tudo isso e já vai cair lá para o corretor responder. Fica mais fácil, né? O de aplicativo aqui, eu confesso que eu não uso muito, porque a empresa ela tem que ter um aplicativo próprio, né? O iFood, o aplicativo da Shein. Aí eu consigo fazer anúncio aqui para a pessoa baixar o aplicativo e também para a pessoa que já tem o aplicativo voltar e comprar por ele. Alguém que tem costume de comprar bastante por aplicativo? Eu tenho preguiça, eu gosto de comprar pelo computador. Pergunta de R$1 milhão, quanto investir por dia? Alguém quer um palpite? Quanto que precisa investir? O que eu mais escuto é R$10, dá? Compra nenhum açaí mais. Infelizmente. Existem vários cálculos que a gente pode fazer, pessoal, mas hoje os meus clientes eles ficam em torno de 2 a 8, 10% do valor de investimento em mídia. Então, assim, se aquela empresa investiu R$10 mil, 2 a 10% é de tráfego. A empresa vendeu R$100 mil, então de R$2 mil até R$10 mil no máximo é o valor que a gente destina. Varia muito porque depende da margem do produto, todo o custo da operação que o cliente tem. Só que quanto menos a gente gastar, melhor. Tá? O que não dá para fazer aqui é fechar um contrato com uma empresa sem antes perguntar quanto que ela tem disponível. Já fui fazer reunião com imobiliária que quer vender imóvel de alto padrão de 11 milhões lá em Balneário, quer investir R$500 por dia, por mês. Não tem como, é impossível. Ainda mais no litoral, que a gente vai concorrer com as grandes, né? A FG, o prédio lá do Ayrton Senna, o Sinatal, elas investem pesadíssimo. Já houve casos de imobiliários que investem R$1 milhão por mês. Aí você vai com 500 ali e jogar dinheiro fora. Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter um estudo. Eu acho que não trouxe o print nessa apresentação, mas lá no Google Ads, que é uma ferramenta do Google para fazer anúncio, eu consigo ver o custo daquela palavra-chave. Então, quanto custa para trazer um visitante para o meu site? Aí, a partir disso, eu vou calcular quantos visitantes em média eu preciso trazer no site e assim eu defino o valor, tá? Mas não dá para colocar pouquinho aqui. A gente realmente precisa colocar dinheiro para a estratégia funcionar. Acho que o maior cliente que eu gerenciei hoje... Pode falar. De 2 a 10% sobre o faturamento. Eu queria falar, acho que o maior cliente que eu já investi, ele colocava R$500 mil por mês em anúncio. Era campanha pra caramba, tá? E vendia muito bem. E eu adoro trabalhar com gente que tem dinheiro. Eu adoro dinheiro, gente, não sei vocês. Mas eu amo quando a pessoa fala, R$500 mil, meu Deus, rica. Só voltando aqui, lembrar que não existe a gestão sem ter uma boa organização. Por quê? Como eu falei, né, a gente vai precisar trabalhar com vários setores. Eu vou precisar do designer, eu vou precisar trabalhar com comercial, vou precisar pedir lista de clientes para o CRM. Se eu deixo para fazer tudo em cima da hora, as coisas não vão fazer sentido. E tudo que é feito com pressa fica mal feito, né? Então, vou pedir para o meu amigo designer fazer a minha arte rapidinho em cima da hora, ele vai fazer com uma vontade, e aquilo não vai ficar do jeito que eu preciso. Por isso, a gente faz um planejamento mensal macro para entender quando eu vou precisar de uma lista, quando eu vou precisar trocar meus vídeos. Coloquem prazo nas ações de vocês em tudo, tá? Se não for trabalhar com tráfego pago, percam aquele medo da urgência. Eu já fui muito assim, a pessoa mandou mensagem, eu tenho que resolver para ela na hora. Não sei se vocês têm essa ansiedade também, eu já fui muito assim, não é que bom, que tranquilo. Mas, porque, ok,
temos um prazo ali de 2 dias no mínimo para entregar a tal demanda, porque vocês vão ter tempo de fazer com calma, tá? De pesquisar, de usar ferramentas. Como eu falei, não tem problema de usar IA, mas a gente precisa usar ela da forma correta, como assistente, não como cérebro principal. Por que eu coloquei aqui que o trabalho não acaba aqui? Depois que tudo vai para o ar, é que o trabalho de gestão de tráfego começa, que eu vou analisar, que eu vou olhar os números. Então, isso daqui é uma tela que mostra o resultado que eu tive em contatos, tá? O meu alcance, as minhas impressões, o meu custo por resultado e o quanto eu gastei dentro daquele período. Então, essa empresa, quando eu comecei com ela pagava em torno de R$90 um contato. Aqui ela estava pagando 15. Então, caiu bastante o custo de aquisição dela. Um público mais qualificado e mais vendas sendo geradas. O que a gente fez? Se vocês separarem, cada linha dessa é uma campanha. Então, antes estava sendo tudo trabalhado junto, sem segmentação. Aqui a gente fez criativos específicos para cada produto, públicos específicos. Aí depois, eu tenho um outro exemplo aqui. Eu falei que ia trazer um exemplo que deu errado, né? A mesma empresa, chegou um mês, nunca vou esquecer, no mês de agosto. Aquela mesma empresa que pagava R$15 para trazer um cliente começou a pagar 47. Aí eu refiz a estratégia, caiu para 37. Aí caiu para 32, depois caiu para 29. Aí depois subiu para 40 de novo. Neste mês, eu tive que refazer as estratégias 17 vezes até que as coisas funcionassem. Então, eu tive que mexer em muita coisa, e aí depois eu identifiquei qual era o problema, reestruturei o funil e as coisas funcionaram. Mas, às vezes, a gente fica vendo tanto case de sucesso, é importante ver que tem uns cases de insucesso também. Eu lido com isso toda semana. Então, não desanimem. Eu fiz uma coisa e não deu certo, tudo bem, mas às vezes para mim também não dá. Mas a gente tem que ter a sabedoria de corrigir aquilo, tá? E aí, para a gente ir para o finalzinho, isso daqui é uma outra planilha de acompanhamento que mostra o quanto, de novo, a segmentação é importante. Quando esse cliente aqui ele me chamou, ele me mandou um print falando que uma mensagem no WhatsApp dele estava custando R$22. E ele me perguntou se estava bom. Eu recebo muito isso, me manda um print de uma tela assim, isso aqui tá bom? E eu não consigo identificar, porque eu preciso ver toda essa evolução, certo? Aí eu ensinei ele a fazer essa planilha. Aí, teve uma semana que custou 16, depois 18, aí foi para 22, 18. A média no mês dele fechou R$19. Aí começamos em março, e a gente pode ver que a média aqui já caiu para 4, 10, 6, fechamos em R$7 o custo por cliente. Saímos de 19 e fomos para 7. Por que isso aconteceu? De novo, a estratégia de campanha, com públicos, com mais criativos. E também, tem que prestar muita atenção, porque não é porque o custo de aquisição caiu que nós estamos com mais lucratividade. Pode ser que eu trouxe um público desqualificado. Mas aí, nesse caso, ele falou, não, estamos vendendo, as pessoas estão vindo, estão conversando e respondendo. Aí, essa aqui é uma campanha bem bonita, aquele mesmo cliente que custava R$15 a mensagem, aqui estava custando R$9, né? Mas aí chegou o mês seguinte, subiu para R$30, a mesma campanha. Isso aqui eu trouxe para ilustrar que não é porque deu certo que vai dar certo para sempre. Tem que ter essa manutenção, porque as campanhas elas podem desandar. Às vezes é um período que está mais concorrido, semana passada começou o período eleitoral. Então, os candidatos estão colocando muito dinheiro na plataforma que eles não tinham. Esse ano, algumas empresas sofreram também com a Copa do Mundo, porque começou a encher a plataforma com notícias de futebol, meme. Eu não aguentava mais ver o Messi dando banho no Yamal toda hora, era aquilo na minha rede social. Não tinha isso antes. E aí, esse tipo de meme concorre com o meu anúncio, concorre à atenção, né? A gente concorre no espaço ali dentro da plataforma. Então, nós temos que saber que essas mudanças do mercado podem influenciar. Consigo também ver qual plataforma está trazendo mais resultado. Sei que muita gente tem preconceito com o Facebook, mas em alguns casos funciona melhor do que o Instagram. Nós não podemos ter esse preconceito, nós não podemos ter esse achismo. Então testa, na dúvida verifica. Realmente o Facebook foi mentira. Aí
idade, o pessoal aqui depois de 55 não é interage. Então vamos tirar eles, vamos deixar o público que mais traz dinheiro para a empresa, mais interação. Dúvidas, pessoal, antes da gente pode falar? Ele faz ou faz por ele no mundo? Como é que funciona isso? Porque muitas vezes no texto político que vai ficar, a gente precisa ter acesso aos dados comerciais. Então, isso discutiu o cliente. A gente faz em conjunto, nas reuniões semanais. Então eu levo os dados da plataforma, o quanto eu gastei, e ele me traz os dados. Isso, exatamente. E aí nessa reunião também ele me fala se está qualificado ou não. Tem muito de desqualificar, mas é em conjunto, tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu quero. Quer fazer o microfone? Professora Paulina, como é que funciona o leilão? Ai, me perguntaram isso.